Oferecimento: GPS Condominial, loja das melhores marcas do mercado condominial, equipamentos, produtos e acessórios. www.gpscondominial.com.br. Capacitar Condominial, referência em aperfeiçoamento e especialização de síndicos e colaboradores de condomínios. Apoio: Secovi Goiás, Amigos do Condomínio, Cidadania Brasil. E agora, a nossa próxima palestrante, ela vai falar sobre comunicação assertiva. Nós estamos falando da nossa Roberta Lucena, né, que é advogada, que é embaixadora da campanha Rompendo o Silêncio, que é também coordenadora do Capacitar Condominial, e o currículo dela é grande também. Se a gente fosse falar aqui, nós passaríamos um tempão falando do currículo dela. É especialista em comunicação não violenta, e é com ela agora a palavra. É com você, Roberta Lucena. Olá a todos, obrigada, Edilson. Estão me ouvindo? Sim, ouvindo. Maravilha. É uma honra para mim estar aqui hoje participando desse workshop do Capacitar Condominial. Eu faço parte da equipe como coordenadora e acredito, estou muito encantada com tudo que eu já ouvi, acompanhei todas as palestras e eu vou estar contribuindo, né, falando sobre comunicação assertiva, que acredito que, como o Carlos Toledo falou, tem muito a ver com comportamento. Quando a gente fala de comunicação, a gente tem muitas formas de se comunicar, né? Ele trouxe... Deixa eu só apertar aqui para eu ver se eu consigo. Agora estou me vendo melhor. A gente tem muitas formas de se comunicar. Ele trouxe 5 formas. A gente está se comunicando o tempo todo. Quando eu mexo com as minhas mãos, a forma que eu me visto. E eu quero te fazer uma pergunta. Você é aquela pessoa que se comunica, você fala assim, eu não estou nem aí, eu falo do jeito que eu quero e dane-se as pessoas? Ou você é daquela que é mais quieta, engole sapo, não expressa a sua opinião, mas depois fica frustrada com aquilo? Tem esses 2 extremos. E o que é esses 2 extremos? De um lado, eu tenho a agressividade e do outro lado, eu tenho a passividade. Aquela pessoa passiva que não consegue se expressar. E eu te falo, você que está me ouvindo, nenhum desses 2 lados é bom. A gente precisa encontrar o equilíbrio. E é justamente na assertividade que a gente vai estar falando. E o que é, Roberta, essa assertividade? A assertividade é uma habilidade que a gente adquire, a gente aprende. Você passa a expressar as suas ideias, os seus pensamentos e as suas necessidades de forma clara e objetiva, respeitando o que você precisa atender de você, respeitando o outro, os direitos do outro também, os pensamentos do outro também. Isso é ser assertivo na comunicação. E por que, Roberta, que expressar seus sentimentos, expressar suas necessidades, expressar o que você quer, entender o outro, é tão importante nos relacionamentos? Isso é importante porque eu até trouxe algumas anotações aqui. Isso é importante porque diminui conflito. Diminui conflito. A gente, como colaborador, a gente como funcionário de uma empresa, como funcionário de um condomínio, como síndico, como gestor, a gente tem que pensar que, além do papel que nós estamos exercendo e que nós temos que ter competência para exercer a nossa função ali, a gente tem também que lembrar que a gente está nos relacionando e que é importante trazer harmonia para os ambientes, né? Como bem falado pelo Carlos Toledo, a forma como a gente se expressa e como a gente
está no nosso interno gera uma energia. Então, se eu saio da minha casa com uma energia de que eu vou para um ambiente de trabalho que só é um ambiente conflituoso, provavelmente o meu comportamento vai ser para o conflito. Então, quando você decide e se comunicar de uma forma assertiva, é uma decisão. Então, se você se identificou lá no comecinho, quando eu falei da pessoa que é agressiva ou passiva, e você acredita que você pode mudar esse comportamento para te trazer algo positivo, o que é que você tem que fazer? Você tem que tomar uma decisão. E por que essa decisão ela é importante? Porque ela vai te conectar de forma sincera com as pessoas que estão à sua volta. E não é bom a gente estar em um lugar onde eu posso ter uma certeza de que eu estou me conectando de forma honesta e verdadeira? Que eu não estou criando inimigos, e sim amigos, principalmente no ambiente de trabalho? Então, a comunicação assertiva, ela é para isso, para ela diminuir conflitos, para ela minimizar, para ela diminuir ruídos na comunicação. Porque quando eu me comunico com clareza, quando eu consigo dizer o que eu quero, não vai ficar arestas, não vai ficar o disse pelo me disse. Eu vou conseguir perguntar para a pessoa se eu não conseguir entender alguma coisa. Quando eu me comunico de forma assertiva, eu facilito a compreensão do que eu quero dizer. Ela permite relações construtivas. Quando eu consigo me comunicar de forma assertiva, favorece a autoconfiança, o autocontrole, a segurança. Ela reduz a ansiedade, ela reduz o estresse, a frustração. Como, mais uma vez, eu vou citar o Carlos, ele falou, né, da palavra leniência. É uma palavra pouco usada, mas tem tudo a ver com comunicação assertiva. A pessoa que decide se comunicar, que se decide se conectar com o outro através do diálogo, ela é uma pessoa leniente, ela traz suavidade para a sua comunicação, ela traz leveza para a sua comunicação, porque eu quero que o outro me compreenda, porque eu quero compreender o outro, eu quero compreender o outro, porque, gente, na relação de trabalho, na relação de emprego, dentro de um condomínio, tanto com a equipe de trabalho, mas com os moradores também, a gente lida com seres humanos e ninguém nasceu para ficar sozinho. A gente precisa nos conectarmos. E uma das formas de conexão é a comunicação. Então, é muito bom quando você consegue aprender a tanto se colocar no lugar do outro, quanto o outro aprender a se colocar no seu lugar, que está do outro lado da comunicação. E aí, falando, né, eu sempre gosto de trazer exemplos para ficar mais claro o que é uma comunicação assertiva. E eu trouxe duas características de pessoas que estão de lados extremos, que é a pessoa agressiva e que é a pessoa passiva. Porque a pessoa passiva, ela fala, não, eu sou uma pessoa super paciente, não, sou super calma. Mal ela sabe que ela está fazendo um mal danado para ela. E mal ela sabe que ela está se tratando de forma violenta. Porque quando eu deixo de atender o que eu preciso, eu não estou me tratando bem. E é comum, e essa pessoa que está me assistindo vai se identificar, é comum essas pessoas que engolem muito sapo, que dizem sim para tudo, uma hora explodirem. E essa explosão, quando acontece, sai de perto. Porque não tem como, gente, a gente viver deixando de atender o que é necessário para mim. Vamos dizer que nós estamos numa relação de trabalho, eu vou trazer o exemplo condomínio, já que os nossos telespectadores são dessa área. E um dia muito corrido, eu não consegui, eu sou a pessoa da limpeza, e não consegui catar todos os lixos para levar para o lugar correto.
E eu pedi para o jardineiro, seu João, eu estou terminando meu expediente, só está entrando agora, joga para mim. O seu João, camarada, beleza. Não, beleza, jogo. Só que isso está acontecendo com muita habitualidade. Mas o seu João, coitado, ele nunca consegue dizer não para Maria. Isso aconteceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E aí eu te falo, qual é a possibilidade? O que você acha que uma hora vai acontecer com isso? O seu João, ele vai explodir. E o que você acha dessa relação? Vai ficar uma relação gostosa? Aos poucos, o seu João, ele vai se afastar da Maria. Se ele não consegue falar, ele vai ficar evitando. Então, o que seria mais razoável? O que seria mais eficiente para ter uma comunicação assertiva? Que o seu João buscasse se capacitar, que ele conseguisse identificar essa falha que ele tem de comportamento. Porque a gente, às vezes, não nasce com essa habilidade de conseguir externar, de conseguir falar. Eu conheço muita gente assim, e eu já fui uma pessoa assim, que dizia sim para tudo, mas por dentro estava me remoendo, me fazendo mal. Então, dentro de uma equipe profissional, eu não tenho alta performance quando eu tenho um funcionário assim, que diz sim para tudo. Eu preciso capacitar, dar poder e voz para que ele consiga expressar sua opinião e pensamento e consiga ter, sim, autoridade para falar para Maria que não, Maria, infelizmente, eu já quebrei teu galho 2 vezes, olha, e aí ele vai falar da necessidade dele. Não tá legal para mim fazer isso, porque eu tô me... E aí ele expressa de forma clara e objetiva que ele precisa atender as necessidades dele, que não está sendo legal para ele ficar suprindo toda hora uma falta de gestão de tempo, como foi colocado pelo outro palestrante, que ela não está conseguindo realizar as tarefas dela. Pô, Maria, eu acho legal você começar a verificar onde está sendo a falha, porque está acontecendo com muita habitualidade essa sua... Você não conseguir jogar o lixo. Dá uma olhada na tua rotina aí, né? Então, o João precisa ter força para conseguir falar, porque senão ele está se maltratando e a relação vai ficar difícil entre os dois. Agora, digamos que a Maria conhece lá o Pedro, que é o porteiro, né? E ela sabe que o Pedro é pavio curto, que o Pedro não... Mas só tem o Pedro. E a Maria, se ela atrasar, ela vai perder o ônibus e ela precisa pedir esse favor, porque ela tem que ir embora, ela tem que bater o ponto dela, mas ela tem também que jogar o lixo. Sabe o que o Pedro vai falar para ela? Te vira, é problema seu. Eu não tenho nada a ver com a tua falta de organização. Eu não vou jogar lixo nenhum para você. Ah, Maria, tenha dó, né? A desorganizada é você. Precisava o Pedro falar desse jeito com a Maria? Não precisava, gente. Aí, quando eu treino a minha equipe, quando eu faço com que os funcionários enxerguem que todo mundo ali no ambiente de trabalho tem sua importância, que todo mundo é importante e merece ser tratado com respeito, o Pedro passa a aprender que aquele modelo de comportamento que ele vem tendo não é legal para uma pessoa trabalhar em equipe, que ele precisa melhorar. Como é que poderia ser a comunicação do Pedro para com ela? Maria, olha, eu venho te observando e eu vejo que toda vez é uma peleja para você jogar esse lixo no horário. O que está acontecendo? E ele pode até ajudá-la a questionar, porque quando eu falo numa equipe que é uma equipe colaborativa, eu ajudo o meu colega. Então, o que eu quero trazer para você hoje é que sim, existem modelos de comportamentos, existem modelos que a gente traz lá de trás, da forma de criação da gente, né? Da personalidade da gente. Por isso que ao contratar alguém para a sua empresa, para o seu condomínio, é muito importante, como colocado pelo Carlos, né? Que na Disney
eu não contrato só pelas competências curriculares, eu faço uma anamnese mais profunda daquele funcionário para saber como é que ele é de verdade, para saber como é que ele vai se comportar no dia a dia, num momento de conflito ali. Então, para eu me comunicar de forma assertiva, primeiro eu tenho que me observar. A primeira dica que eu te dou é essa: se observe, vê como você é e tome uma decisão. Tome uma decisão. Não, a partir de agora, toda vez que eu estiver diante de uma conversa difícil, ou quando eu for fazer um pedido para alguém, a minha intenção vai ser me conectar com aquela pessoa. E aí, como é que você faz para se conectar com essa pessoa? Você vai... Outra coisa, outra dica que eu até anotei aqui. Você vai direto ao ponto. Você não vai ficar fazendo rodeio. Tem gente que para pedir algo vai lá no Japão, volta aqui no Brasil para poder falar o que quer. Outra coisa, organize os seus pensamentos antes de você falar. Não vá de qualquer jeito falando. Então, assim, sabe que você vai passar por uma conversa difícil para você ser assertivo? Organize as suas ideias primeiro. E outra coisa, que como colocado aqui já hoje, a sua comunicação verbal é uma, a sua comunicação corporal é outra. Não adianta você falar com doçura, mas se expressar assim, tipo, não, Roberta, eu te entendo, mas olha, sabe? Então, assim, cuidado com a sua expressão facial. A sua comunicação não verbal, que é a forma como você olha, que é a forma como você fica assim, ela fala muito. Então, cuidado, observa. Tem que ter congruência na doçura da sua fala, com o seu olhar. Esteja olhando, olhe nos olhos da pessoa com quem você vai conversar. Outro ponto interessante da comunicação assertiva: separe o que é do outro. O que é do outro é do outro. Como, por exemplo, o que ele vai falar de feedback para você, o que ele vai falar de crítica para você, é um pensamento, é um olhar dele. Não quer dizer que é verdade, sabe? A gente tem mania de levar muito para o pessoal, tudo muito para o pessoal. Isso acaba desconectando a gente. Saiba fazer o filtro disso. E outra coisa, a dica para a gente finalizar, na verdade, para finalizar, eu não sei como é que está meu tempo e como é que está o tempo do evento também, porque como coordenadora do Capacitar Condominial, eu tenho que pensar um pouquinho nisso também, né? Diretor, depois me fala como é que estamos de tempo. Exercitar, uma coisa que a gente tem que exercitar dentro da gente, principalmente quem é da personalidade um pouco mais ríspida, um pouco mais sem tolerância, é fazer o exercício da tolerância. Seja mais tolerante. Eu não estou dizendo que é fácil, gente. A gente, no dia a dia, vai ter momentos na vida que a gente vai precisar, sim, de uma postura mais ríspida. Até para colocar as pessoas no lugar, para fazer as pessoas irem para a vida, principalmente o síndico como gestor ali, que tem um papel e tem que ter um comportamento mais duro. Só que como falar, como eu vou colocar aquilo, aquela necessidade que eu preciso que seja atendida, né? Será que você está colocando como exigência? Será que você está dando espaço para outra pessoa colocar a opinião dela? E eu trouxe aqui características verbais que você pode ter para ter uma comunicação assertiva. Falar com mais calma, com mais tranquilidade. Equilibrar o seu tom de voz. Não apresentar tanta hesitação. Eu, no meu normal, eu já falo assim, imagina eu com raiva, né? Eu acho que eu vou ficar assim, porque eu já tenho, né? Mas calma, cuidado, fala mais tranquilo, isso traz mais assertividade para sua fala. E seja sempre sincero e verdadeiro ao se comunicar. Manifeste as suas emoções claramente. Mantenha o contato visual e a escuta interessada. Demonstre que você está interessado. Tem gente que vai conversar com você e fica com o celular, né? Uhum. Ah, tá bom. Uhum. Pelo amor de Deus, gente. Não tem nada mais violento do que isso. Isso, para mim, é uma agressão.
Eu estou conversando com você com algo sério e você fica, sabe? Então, esteja presente. Estar presente é um presente hoje em dia. Então, esteja ali com a escuta ativa, com a escuta interessada. Isso faz com que a sua comunicação seja assertiva. E para finalizar a minha participação, eu acredito que nós estamos vivendo um momento onde o outro merece, e você também merece, respeito. O respeito, gente, ele cabe em todos os lugares. E quando eu falo de condomínio, onde eu tenho diversidades de pessoas diferentes, que não foram criadas igual a mim, que não pensam da mesma forma que eu, que não têm os sentimentos igual ao meu, eu preciso respeitar, eu preciso entender, e eu preciso aceitar, e tá tudo bem que as pessoas são diferentes. E é aceitando a diferença do outro que eu me conecto com o outro. Então, eu acredito que levar humanização para dentro dos condomínios enquanto relação de coleguismo de trabalho, isso é o fator mais importante para que eu consiga, sim, ter uma comunicação assertiva e eu passe a ter uma relação mais harmoniosa dentro dos condomínios. Edilson, eu finalizo minha participação aqui por hoje. Oferecimento: GPS Condominial, loja das melhores marcas do mercado condominial, equipamentos, produtos e acessórios. www.gpscondominial.com.br. Capacitar Condominial, referência em aperfeiçoamento e especialização de síndicos e colaboradores de condomínios. Apoio: Secovi Goiás, Amigos do Condomínio, Cidadania Brasil.